crianças seguem com as irmãs, com as irmãs que vão auxiliá-las ali no culto infantil. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos hoje meditar na parábola do bom samaritano. Nós estamos na nossa série de mensagens sobre as parábolas de Cristo, a escola do Messias, a escola do Mestre. Nós estamos aprendendo a partir das muitas parábolas que Jesus pregou, que Jesus ensinou, e nós estamos tentando aqui emular o método de aprendizado que Jesus Cristo estabeleceu, que é o uso das parábolas, é o principal método utilizado por Jesus Cristo para o anúncio do seu evangelho, da sua mensagem, daquilo que ele tem a ensinar. Então, nós vamos meditar ao longo das muitas parábolas. Nós não estamos seguindo uma ordem cronológica específica, nós estamos selecionando as principais parábolas, as mais importantes, e nós estamos caminhando aí uma a uma, tirando lições proveitosas para as nossas vidas, de maneira que sejamos moldados à imagem e semelhança de Jesus, a partir do método original de ensino do próprio Cristo, aprendendo com as suas parábolas. Então, continuo convidando os irmãos a se matricularem nessa escola, na escola do Messias, e aprendermos diretamente com ele o que ele tem a nos ensinar sobre a cada um dos aspectos, dos muitos aspectos do reino de Deus que ele tanto anuncia por intermédio das suas parábolas. Tenho dito aos irmãos que em cada parábola, Jesus Cristo tem a preocupação de nos apresentar algum aspecto do reino, alguma nuance do reino, algum aspecto da nossa relação com o reino, da nossa expectativa em relação ao reino, e cada uma delas compõe uma grande informação maior sobre o que de fato é este reino dos céus que ele está implantando, que ele está anunciando à medida que o evangelho é anunciado. Então, quero convidar você a ler conosco a parábola do bom samaritano, uma parábola bastante conhecida, uma história bem conhecida, inclusive até de uma forma cultural, né, de um conhecimento cultural, ela está intimamente ligada com com o conceito de misericórdia, com o conceito de bondade, com o conceito de atendimento ao necessitado, né? Tão conhecida é esta parábola que ela impacta, inclusive, a cultura como um todo. Então, quero convidar você, Evangelho de Lucas, capítulo 10, a parábola mesmo está do verso 30 até o verso 37, mas nós vamos ler o contexto todo, porque a maioria dessas parábolas elas estão incluídas dentro de um contexto maior, dentro de um evento que provoca o uso da parábola, e aqui é mais um desses eventos. Há um evento ao redor, né, e a parábola então é provocada pelo evento que está acontecendo. Tá? Então, chama a sua atenção para a leitura, capítulo 10, do verso 25 em diante. Se você está lendo na sua versão, eu estou lendo na versão Almeida século XXI, é a mesma que está projetada no telão acima e também projetada na transmissão, mas você pode acompanhar na sua leitura também. Tá? Então se levantou certo doutor da lei que, para colocá-lo à prova, Jesus, aqui no caso, para colocar Jesus à prova, disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como lês? Ele lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui um breve parêntese. Ele está fazendo uma referência direta a Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, e juntando com o outro texto, o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18. Então, ele está aí, o doutor da lei, está demonstrando que, de fato, ele é um doutor da lei, ele é alguém que compreende a mensagem da lei como um todo, e está juntando esses dois grandes mandamentos, que Jesus Cristo, em outro momento, também vai fazer uma referência semelhante, juntando esses dois mandamentos e dizendo que toda a lei se resume a esses dois mandamentos. Jesus continuou dizendo: Disse-lhe Jesus: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Talvez na sua versão esteja dizendo que o despiram e o desfiguraram. Tá? É também uma interpretação, uma tradução possível, e talvez uma tradução melhor, inclusive, do que a que eu estou usando aqui. Jesus continua dizendo: Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho, e vendo-o, passou longe. De igual modo,
por acaso aqui, eu estou acrescentando, porque Jesus está querendo dizer que da mesma forma que aconteceu com o sacerdote, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando viu, passou longe. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se e, vendo-o, encheu-se de compaixão. Chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse: cuida dele, que quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faze o mesmo. Então, meus queridos, aqui nós temos uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Essa parábola ela é bastante conhecida e, ao longo da história, ela foi, inclusive, até muitas vezes mal lida e mal interpretada. Historicamente, alguns dos pais da igreja, inclusive, interpretaram essa parábola de forma alegórica. E essa interpretação alegórica, inclusive, já foi replicada em tempos modernos. Volta e meia, alguém tenta olhar para essa parábola e encontrar nos elementos da parábola algum tipo de explicação. Então, Jesus é o samaritano, o burrinho é o Espírito Santo, né, o animal aqui que ele leva a pessoa. Obviamente, a vítima é o pecador, né, as 2 moedas, os 2 denários, os elementos da ceia, o pão e o vinho. O estábulo é a igreja, a pessoa que cuida do estábulo lá, o responsável pelo estábulo é o pastor da igreja, a quem o Espírito Santo entrega o pecador, e ele cuida, então, e Jesus Cristo retribui posteriormente. Então, isso já foram diversas interpretações que foram dadas alegóricas a essa parábola. Contudo, a gente já tem dito aos irmãos que interpretações alegóricas quase sempre estão erradas. O texto bíblico não está muito preocupado com essas alegorias, embora as parábolas sejam alegorias, mas o fato aqui é que Jesus Cristo não está tentando falar de coisas futuras, ele está falando das coisas que estão ali, naquele momento, dos elementos, das pessoas que estão envolvidas naquele momento ali. Tá? Então, ele tem um objetivo, nós vamos destrinchar essa parábola, e eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa ir olhando trecho a trecho, para nós tirarmos aqui, ao final, pelo menos 2 grandes lições desse texto para as nossas vidas. Mais uma vez, o objetivo de Jesus é apresentar nuances do reino que está sendo anunciado. Contudo, nessa parábola, a sua preocupação não é falar de aspectos do próprio reino, do reino em si, mas de aspectos importantes para aqueles que desejam entrar no reino. Essa parábola fala de concepção, de percepção de quem eu sou diante da realidade do reino e de quais são as minhas reações com aqueles que estão ao meu redor a partir da minha compreensão de quem eu sou diante do reino ou dentro do reino. Contudo, eu quero destrinchar passo a passo aqui com os irmãos. Eu quero, primeiramente, chamar a atenção dos irmãos para o cenário. Qual é o cenário que essa parábola está sendo contada? Quem é esse personagem que indaga Jesus? E em que contexto isso está incluído e isso está sendo apresentado? Qual é o contexto literário? No início desse capítulo, do capítulo 10, você pode dar uma folheada rapidamente na sua Bíblia aí, você vai perceber que o relato de Lucas, e mais uma vez chama a atenção dos irmãos, nenhum autor bíblico escreve de forma aleatória. Todo autor bíblico segue um roteiro de raciocínio, uma linha de raciocínio, porque ele está tentando apresentar uma informação. Então, o texto ele sempre está ligado com o seu contexto imediato, o seu contexto maior, o texto que está antes ou o texto que está depois. E esse texto anterior aqui, o que abre o capítulo 10, que é o famoso envio dos 70 discípulos, quando Jesus dá poder aos seus discípulos e envia eles de 2 em 2 para uma grande jornada missionária. E esse texto finaliza ali, por volta ali do verso 24, né, ou melhor, por volta do verso 21, ali, o 20, 21, ele finaliza dizendo que os discípulos, ao retornarem dessa empreitada missionária, dessa viagem missionária, eles voltaram exultantes, voltaram alegres, voltaram felizes. Por quê? Porque os espíritos se submetiam a eles. Eles davam ordem, os espíritos se submetiam, eles fizeram diversos milagres, eles curaram pessoas, eles expulsaram demônios, eles fizeram uma obra tremenda, algo que eles mesmos não se julgavam capazes de fazer, mas pelo poder que lhes foi dado, por intermédio de Jesus, naquele momento, eles então conseguiram realizar aqueles grandes feitos. E eles voltaram exultantes porque viram
de fato, grandes coisas acontecendo por intermédio do poder de Jesus Cristo. Jesus, então, interrompe, ou melhor, interpela os seus discípulos ali e diz a eles: olha, contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem a vós, mas porque o vosso nome está escrito no céu. Aqui, Jesus Cristo, obviamente, está dentro do conceito de reino dos céus, que é uma expressão que abarca todos esses conceitos. Quando Jesus fala dos céus, o reino dos céus, o reino de Deus, tudo são conceitos semelhantes, são símbolos, ou melhor, são símbolos semelhantes que ele usa para falar desta realidade que ele está anunciando. E aí, no meio do capítulo, Jesus relata um momento de, ou melhor, Lucas relata um momento de exultação da parte de Jesus. Diante daquele evento, daquele momento esplendoroso de que o Evangelho foi anunciado com poder, com milagres, com sinais e maravilhas diante de todo o povo, e os discípulos foram impactados com aquilo. Jesus então exulta, ele tem um momento de exultação, um momento de adoração, um momento de alegria extrema, e ele então diz o seguinte, do verso 21 até o verso 24. Naquela mesma hora, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim o quisestes. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que estáis vendo. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ato seguinte, Lucas então introduz o texto que nós lemos no início dessa mensagem. Lucas então nos diz que um doutor da lei se levantou e indagou Jesus. Provavelmente esse doutor da lei está incomodado com esse contexto. Embora Jesus tenha dito, segundo a narrativa de Lucas, essas palavras provavelmente em particular com os seus discípulos, é natural que esse grupo de 70 pessoas tenha comentado com outras pessoas e essa informação tenha circulado ali ao redor daquelas pessoas, chegando ao ouvido dos eruditos, dos grandes, dos sábios e dos eruditos, aquele mesmo a quem Jesus, lá na sua exultação, disse que o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e dos eruditos. E então, provavelmente, esse doutor da lei, incomodado com isso, chega até Jesus, né, com esse incômodo, e então, indagando ou pensando, o que será que Deus pode ter ocultado de mim, que sou um doutor da lei, que sou um sábio, alguém que dedicou a sua vida, a vida inteira, à prática da lei e ao ensino da lei. E o incômodo fica óbvio porque a razão pela qual esse doutor da lei se aproxima de Jesus, segundo o relato de Lucas, é que ele tenta colocar Jesus à prova. Em algumas versões aí que os irmãos possam ter em mãos, diz que o intuito dele é para tentá-lo, né? Ele se aproxima de Jesus para tentá-lo. A ideia mesmo é de colocar Jesus ali em uma situação de resposta crucial, que seja uma ou seja outra, vai gerar algum tipo de confusão. Então Jesus, mais uma vez, já a essa altura do seu ministério, experimentado em situações semelhantes a essa, vai então provocar um diálogo a fim de sair tanto dessa situação e aproveitar aquele momento para trazer uma mensagem àquele homem e àquelas pessoas que estavam ouvindo. A pretensão daquele homem, obviamente, é colocar Jesus em alguma situação que permitisse acusar Jesus e desmoralizá-lo diante da população. Por quê? A população está atônita com Jesus. O que aconteceu no começo do capítulo? 70 discípulos de Jesus andaram por toda aquela região fazendo milagres, fazendo sinais, fazendo prodígios. E todos aqueles sinais e prodígios são reputados ao poder de Jesus, à orientação de Jesus. Aqueles homens eram discípulos de Jesus. Então, diante da população, a fama de Jesus cresce e a influência de Jesus cresce. Então, à medida que essa influência cresce, a influência dos líderes religiosos vai diminuindo, aqueles homens preocupados com essa situação começam a procurar meios de desmoralizar Jesus. Os atos de Jesus, os atos de seus discípulos já haviam demonstrado a verdade da sua mensagem. Aquele é o homem que não só expulsa demônios, não só cura, não só transforma, não só faz mudanças radicais
por sua ação, mas que tem poder para dar aos seus discípulos condições de fazer as mesmas coisas ao longe dele, muito mais distante do que ele mesmo pudesse ir. Então, os atos de Jesus já haviam confirmado a sua mensagem. E o poder que ele concedeu aos seus discípulos possibilitou que os espíritos se submetessem a eles e mais, que os seus nomes, mais ainda, que é o mais importante, muito mais do que os espíritos se submeterem, os atos de Jesus em prol dos seus discípulos e o poder que ele concede àqueles discípulos permite que eles tenham seus nomes escritos no reino dos céus. Obviamente, isso vai gerar algum incômodo por parte dos escribas, por parte dos fariseus, por parte da elite religiosa daquele tempo, e, dessa forma, aquele homem, então, incomodado com o fato de que homens e mulheres sem o menor conhecimento, sem a menor capacidade teológica, estavam fazendo coisas que eles mesmos não conseguiam fazer, aquele homem, então, vai em direção a Jesus e tenta, então, colocar Jesus em uma situação de falsa resposta, de resposta que o colocasse em algum tipo de contradição, que o levasse a ser desmoralizado. Diante disso, esse é o cenário, diante desse longo cenário que eu apresentei aos irmãos aqui, Jesus então começa a entabular um diálogo com aquele homem. E aí, a partir do verso 26, Jesus então, diante daquela realidade, inicia uma conversa com aquele homem e responde àquele homem, que o indaga inicialmente com a pergunta: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Se os teus discípulos já têm os seus nomes escritos nos céus, no livro dos céus, ou no livro da vida, ou no reino dos céus, o que eu, um escriba, fariseu, alguém, um doutor da lei, o que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E aí Jesus, então, responde, normalmente com uma técnica muito comum em debates onde o interlocutor percebe que ele está sendo, que ele está tentando, na verdade, ser enrolado naquele processo, ele responde com uma outra pergunta. Olha, Jesus responde: o que está escrito na lei? Como você lê a lei? E aqui o interessante é que Jesus não está muito preocupado com o conhecimento do doutor da lei. Jesus pressupõe que aquele homem sabe o que está escrito na lei. Ele faz uma pergunta quase que retórica, o que está escrito na lei, mas muito mais, ele pergunta àquele homem: como é que você lê o que está escrito? Como é que você interpreta isso que está escrito? Não basta você me dizer o texto frio da lei, eu quero saber o que você interpreta da lei. E daí vem a resposta do fariseu, do escriba aqui, desse doutor da lei, que é uma compilação de dois textos. Ele faz uma compilação do texto que está em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, faz parte daquele texto da chamada de Israel, né? No Shema, Israel, ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da escravidão, e aí começa todo aquele processo, e ele, então, no capítulo 6, verso 5 de Deuteronômios, o Senhor diz ao povo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o escriba, então, junta com outro texto, o texto de Levíticos, capítulo 19, verso 18, onde ele diz: não te vingarás, nem guardarás ódios contra gente do teu povo, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, a compilação desses dois textos, a junção desses dois textos, o que não era muito comum, Jesus vai fazer essa junção em outro momento, mas entre escribas e fariseus não era muito comum fazer essa junção. Eles, na maioria das vezes, tratariam em separado os dois textos, em dois momentos separados, tá? Mas o fariseu, entendendo o cerne da lei, entendendo ali o coração da lei, ele junta esses dois textos e diz ao Senhor: olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida, ou melhor, o que a lei diz sobre a vida, sobre herdar a vida, é que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, essa compilação que o escriba faz demonstra que ele entende o cerne da lei, que ele entende o coração da lei. E Jesus reconhece essa assertividade da resposta dele e responde: olha, você respondeu bem, agora vai, faz isso e viverás. O escriba que estava naquela situação ali, tentando colocar Jesus em tropeço, ele, na verdade, está ali demonstrando um problema que ele mesmo enfrenta diante desta realidade e que é um problema que, de certo sentido, todos nós enfrentamos diante dessa realidade. A preocupação do escriba não é exatamente em saber o que fazer, ele sabe o que tem que fazer.
Ele sabe o que é amar a Deus, ele sabe que deve amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. E nesse sentido, o fariseu tentando se justificar, ele então vai dar mais um passo. Ele pergunta, ok, Deus eu sei quem é, mas quem é o meu próximo? Quem é esse próximo que eu devo amar como a mim mesmo? Quem é esse próximo a quem eu devo dar esse amor como a mim mesmo e que me permitirá, então, entrar no reino dos céus? Por isso, ele indaga novamente Jesus. A intenção do escriba é criar uma espécie de delimitador. A intenção dele é criar uma espécie de gabarito onde ele possa se encaixar perfeitamente e alcançar aquilo que ele deseja. A preocupação do escriba não é exatamente cumprir a lei do Senhor. A preocupação dele é simplesmente ter uma espécie de checklist na mão. Saber quem é Deus, eu sei. Amar a Deus sobre todas as coisas, eu já amo. Eu sou um doutor da lei. Eu faço toda a lei, eu cumpro toda a lei, eu faço exatamente todas as coisas. Agora, Senhor, me diga quem é este próximo, para que eu possa identificá-lo e assim atuar em favor desse próximo, e à medida que eu atuar em favor desse próximo, eu vou cumprir essa tabela. Cumprindo essa tabela, eu conquisto o direito à vida eterna. O grande problema desse homem aqui é que ele demonstra uma realidade que é do próprio ser humano. O desejo de merecer a salvação. A necessidade de demonstrar que, por nossas próprias ações, pela nossa própria força, pelo nosso próprio entendimento, pelas nossas próprias conquistas, nós conseguimos alcançar a salvação. A preocupação daquele fariseu não é definir exatamente quem é que ele deve ajudar ou quem é que ele deve amar. A preocupação dele é criar um delimitador, criar uma espécie de gabarito onde ele possa cumprir todas as tarefas e assim ser merecedor da salvação, ser merecedor da graça de estar incluído no reino dos céus, assim como aqueles discípulos estavam incluídos. Então a intenção desse escriba é criar um delimitador até onde ele precisa ir para garantir que ele não precisa fazer mais nada. O interesse dele não é cumprir a lei, é alcançar o resultado do cumprimento da lei. O fariseu aqui, ele simboliza uma espécie de antitipo de nós mesmos. Nós queremos delimitadores para que tenhamos a sensação de dever cumprido. A preocupação daquele homem era ter a sensação de dever cumprido. Eu quero ter a sensação do dever cumprido. O que eu preciso fazer para receber a salvação? A pergunta dele demonstra exatamente a intenção do seu coração. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para merecer a salvação? O que eu preciso fazer para conquistar a vida eterna? E isso demonstra como nós mesmos, obviamente limitados e atingidos pelo pecado, a nossa concepção atingida pelo pecado, como nós mesmos lidamos com a religião ou com a caminhada de fé, muitas vezes. A nossa grande dificuldade é entendermos que na caminhada de fé nós lidamos com o conceito de graça. Graça é um conceito que é totalmente contrário àquilo que nós entendemos por religião. Todos os aspectos religiosos do mundo, ou melhor, todas as matrizes religiosas do mundo, elas estão intimamente ligadas com meritocracia e com conquista. Nós vivemos em uma sociedade que constantemente discute a meritocracia. Então, nós também somos estimulados a procurar meritocracia. E, em certo sentido, nós caminhamos dentro da caminhada de fé buscando merecer alguma coisa da parte do Senhor. Aquele escriba tinha a nítida sensação de que, porque ele era um doutor da lei, por ser alguém que devotou a sua vida ao cumprimento e ao estudo e ao ensino da lei, ele merecia a salvação. Contudo, a salvação não é conquistada por merecimento. A salvação é nos dada por graça. E esse é talvez um dos aspectos do reino mais complexos de nós compreendermos. A gente já falou um pouco disso nas últimas mensagens, mas é importante sempre revisarmos. Nós não conquistamos a entrada no reino dos céus. Nós somos trazidos para dentro do reino dos céus. Nós não conquistamos um lugar, a cidadania no reino de Deus. Nós somos presenteados com essa cidadania. O apóstolo Paulo, quando fala aos Colossenses, ele vai dizer que Jesus Cristo, por intermédio da sua ação, nos tirou do reino das trevas, e a expressão ali tem a ver é uma expressão que no original está ligada com a agricultura, é a ideia de você fazer um transplante de uma planta. Quando você tira uma muda de uma planta, você tira com raiz e leva para um outro lugar.
Então, ele nos transplantou daquele lugar, do reino das trevas, e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então, essa ação é uma ação da parte de Deus em nosso favor, e isso é graça. O reino de Deus, nós entramos no reino, nós fazemos parte do reino, nós somos convidados a entrar nesse reino por graça, não por méritos, não por conquistas pessoais. E Jesus Cristo está querendo dizer àquele homem, demonstrando por meio daquele diálogo, deixando claro para aquele homem que a intenção dele em relação à vida eterna já está equivocada no início. Ele precisa rever a sua compreensão, e Jesus Cristo vai usar todo o desenvolvimento dessa parábola para atacar não só essa percepção, mas uma outra percepção também em relação ao próximo. Então, o fariseu aqui ele simboliza esse antetipo de nós mesmos. Nós queremos delimitadores para que tenhamos a sensação do dever cumprido. Mais ou menos como uma criança que quer saber quanto tempo ela tem para estudar antes que ela possa começar a fazer o que ela realmente quer. Essa semana eu tive aí uns dias de férias ainda, antes de voltar ao trabalho, eu estava lá fazendo tarefa com a Elisa, a minha filha, e uma pergunta que volta e meia vinha é: essa é a última tarefa? Essa é a última tarefa? Essa é a última página que eu preciso fazer? Porque a preocupação dela qual que é? Eu preciso encerrar isso aqui para que meu dever seja cumprido, para que eu faça aquilo que eu quero. A preocupação daquele fariseu é exatamente essa. Ele quer saber, Senhor, o que eu tenho que fazer para eu garantir a vida eterna, para que eu não tenha mais que me preocupar com a vida eterna. Senhor, o que eu preciso fazer para garantir que eu estou com meu nome listado no reino dos céus, a fim de que eu não tenha que mais me preocupar em ter meu nome listado no reino dos céus? A preocupação dele é conquistar alguma coisa por merecimento, para depois não ter mais que se preocupar com isso. Então, nós queremos fazer o que for preciso para merecer o reino dos céus, para depois não precisarmos fazer mais nada. Por quê? No fim das contas, nós já merecemos. Nós já merecemos o reino dos céus. No fundo, o que nós queremos é que Deus, no fim das contas, nos deva alguma obrigação. Para que no dia do juízo nós possamos nos apresentar diante de Deus e falar assim: eu cumpri o gabarito. Se eu cumpri o gabarito, então me coloca para dentro do reino dos céus, porque eu mereço. Eu mereço estar lá. Ainda que ao longo de toda a minha vida eu tenha vivido alheio a tudo isso, após conquistar esse gabarito, então, nesse sentido, nós precisamos entender a intenção desse homem e olhar para a intenção desse homem e perceber que essa intenção, muitas vezes, fala a respeito de nós mesmos, da nossa própria intenção em relação à caminhada de fé. E aí, Jesus, então, propõe a parábola. E aí nós vamos agora destrinchar a parábola. O cenário da parábola é bem simples, e ainda que muitos símbolos estejam implícitos, e para uma sociedade posterior alguma coisa possa se perder, né? Há ali um elemento, quando Jesus fala de uma estrada, quando ele diz, um homem vinha de Jerusalém para Jericó, tá? Qualquer pessoa naquele tempo saberia, bem, aquele homem está indo por uma estrada perigosa. Para nós isso soa um pouco distante, então a gente precisa trazer essas informações a mais aqui. Tá? E aí, por isso, alguns detalhes eu vou destrinchar com os irmãos aqui, a fim de que a gente consiga entender esses detalhes e perceber a riqueza de toda a mensagem. Tá? Então, o cenário é bem simples, tá? Ainda que alguns símbolos estejam implícitos, e para uma sociedade posterior as coisas possam se perder, ainda assim o cerne vai permanecer. Tá? Então, a história é bem simples, um homem sai de uma cidade, sai de Jerusalém, ou melhor, está indo de Jericó para Jerusalém, ele está participando, ele está indo em direção àquela cidade, e ele então é pego de assalto por alguns homens, por alguns malfeitores, aqueles malfeitores o batem, né, dão uma surra nele, o desfiguram, tiram sua roupa, o cenário é que aquele homem fica totalmente despido, ele fica também desfigurado e praticamente morto, tá? E aí, então, passam duas figuras religiosas, um sacerdote, depois um levita, um homem envolvido diretamente com a administração do culto, o outro envolvido com os elementos ao redor do culto e tudo aquilo que está envolvido diretamente ali com o realizar do culto. E aí passa, então, um samaritano. Para nós, essa informação pode ficar um pouco vaga, mas toda vez que um samaritano é listado dentro do texto bíblico, a gente precisa entender que há uma rixa entre judeus e samaritanos, há um problema histórico entre eles. Os judeus consideravam que os samaritanos eram uma subespécie, uma subraça
afinal de contas eles eram frutos de uma miscigenação entre os descendentes do Reino do Norte e outros povos, outras nações. Eles tinham alguns costumes religiosos diferentes dos judeus, ainda que eles professassem ser descendentes dos judeus. Então há toda uma rixa ali entre judeus e samaritanos. E aí então aquele homem encontra o homem lá desfigurado, foi assaltado, o atende, o auxilia, atende ele ali em um primeiro momento, coloca ele sobre seu animal, leva ele a uma hospedaria, cuida dele por um tempo lá, depois ele precisa ir embora, ele deixa o homem aos cuidados do estaleiro, confirma ali com ele que ele vai voltar para depois para pagar a conta, e assim a parábola se encerra. E aí a gente vai aqui olhar aqui alguns elementos, alguns detalhes da parábola, a fim de que a gente possa aprender algumas lições a partir de pequenos detalhes que estão ali implícitos, ou melhor, explícitos dentro da parábola. Então, primeiramente, aqui é importante entender que esse homem ele foi surrado, despido e desfigurado. Jesus Cristo enfatiza isso. É importante entendermos porque Jesus está tentando transformar aquele homem num Zé Ninguém. Tá? Jesus quer deixar bem claro que ninguém sabe quem é aquele homem. Nós não sabemos qual é a sua origem. Jesus Cristo não disse se ele é judeu, não disse se ele é samaritano, não disse se ele é rico, não disse se ele é pobre, não disse se ele é da alta sociedade religiosa, não diz se ele é fariseu, se ele é saduceu. Jesus só diz que ele é um homem que foi surrado, desfigurado e assaltado e foi deixado quase morto. Essa informação é exatamente para que a gente não consiga definir quem é aquele indivíduo. É exatamente para que ninguém pudesse, por qualquer elemento, definir e, a partir dessa definição, conseguir construir o tal gabarito que o homem tanto procura. Porque se de repente Jesus dissesse que aquele homem era um religioso, o interlocutor da mensagem, o interlocutor da parábola, poderia pensar, bem, então os religiosos merecem a minha atenção. Jesus Cristo tivesse dito que aquele homem era um pobre, de repente ele pode dizer, bem, os pobres é que devem ser o objeto da minha preocupação. Jesus tivesse dito, não, ele é um homem da alta casta que foi assaltado, aquele homem poderia pensar, bem, então talvez as pessoas da alta casta que sejam objeto da minha preocupação, aquele que é o meu próximo. Mas Jesus deixa claro, olha, você não tem como saber quem é aquele indivíduo. A única coisa que você sabe é que ele foi surrado, que ele foi assaltado, que ele está nu e que ele está quase morto. Essa é a informação que ele nos dá. Esses detalhes são importantes, pois tanto a roupa, ou mesmo a aparência, o tamanho da barba, o corte da barba, ou algum tipo de elemento da indumentária do vestimento, poderia indicar quem é aquele homem. Se ele fosse vestido da forma A, da forma B, com a barba no formato A, formato B, tudo isso poderia dar algum tipo de ideia de quem é aquele homem. Mas para Jesus, o importante é que os seus ouvintes entendam, aquele homem pode ser qualquer um. Nós não sabemos quem é. Essa é a intenção. Quanto ao sacerdote e ao levita, provavelmente a razão pela qual eles evitaram ajudar aquele homem é a mesma razão para ambos. A razão está envolvida diretamente com o fato de eles estarem ligados com o culto. Aquele homem está ensanguentado, aquele homem está nu, aquele homem está quase morto, então eles não têm certeza se aquele homem está morto ou não, e se eles tocassem naquele homem e ele estivesse morto, eles se tornariam impuros, não poderiam participar do culto, ou não participar das suas atividades religiosas, então eles teriam que fazer todo um processo de purificação. Então, o ponto aqui de ambos não é exatamente a rejeição. A rejeição é um problema, mas o ponto de ambos é que Jesus está respondendo a uma pergunta. Qual é a pergunta que Jesus responde? Quem é o meu próximo? E o que esses dois religiosos fizeram? Segundo o texto, eles se afastaram. Jesus enfatiza, ambos se afastaram, ambos passaram ao largo. Jesus está discutindo com aquele homem quem é o próximo. Os dois representantes da religião, os dois representantes do sistema religioso, eles ao invés de se aproximarem, eles se afastam. Então é importante percebermos que Jesus, pelos pequenos detalhes da parábola, ele vai deixando claro que algumas coisas estão equivocadas no meio de tudo aquilo ali. Então, nesse sentido, tanto o sacerdote quanto o levita, eles representam esse elemento religioso, ao invés de ele se aproximar do homem, eles se afastam do homem. Por isso, o importante aqui são esses pequenos detalhes do texto, essa relação proximidade versus afastamento. Tanto o sacerdote quanto o levita se afastam do homem, e Jesus está discutindo com o escriba quem é o próximo.
Os dois representantes da tradição religiosa se afastam ao invés de se aproximar. Na minha versão, texto que eu li com os irmãos, diz assim, que eles passam ao longe. E o que Jesus está tentando dizer é que aqueles religiosos amaram mais a Deus e não amaram o próximo. Cumpriram parte da lei, cumpriram parte do mandamento, não cumpriram todo o mandamento. E o segredo para herdar a vida eterna é amar a Deus e ao próximo. Então, nesse sentido, Jesus deixa claro, olha, aqueles homens preferiram amar mais a Deus do que amar ao próximo. O segundo detalhe é a aleatoriedade do evento. É um outro detalhe interessante dessa parábola. O texto vai nos dizer que, por acaso, estava passando um sacerdote ali. E, por acaso, estava passando um levita ali naquele mesmo lugar. Então há um elemento de aleatoriedade, porque tanto o sacerdote é por acaso, e o texto do levita, o verso que vai falar do levita, diz que de igual modo, ou seja, por acaso também, e para ambos ali não foi possível prever aquela situação. Por acaso eles foram colocados naquela situação. Por acaso eles estavam em seu caminho do dia a dia e de repente tem um homem surrado, desfigurado, quase morto diante deles. O que Jesus está tentando dizer para o escriba é que o próximo ele pode aparecer a qualquer momento. O próximo pode aparecer a qualquer momento e em qualquer lugar. É aleatório, não dá para definir. Logo, o gabarito que aquele homem tanto procura para definir o que é que ele tem que fazer para herdar a vida eterna se torna impossível, porque é aleatório. Por acaso, um homem estava passando por ali, por acaso, ele foi assaltado. Por acaso, um escriba, ou melhor, um sacerdote estava passando depois. Por acaso, um levita estava passando depois. Então, aqui a escolha é proposital. Afinal, havia uma clara concepção entre judeus e... Jesus, então, vai introduzir a figura do samaritano. E aqui, essa escolha, como eu disse, é proposital. Havia uma clara concepção entre judeus que os samaritanos não poderiam agradar ao Senhor. Lembra da discussão entre Jesus e a mulher samaritana? A primeira pergunta que ela faz a Jesus, o primeiro debate que ela entabula com Jesus ali do ponto de vista teológico é: onde é que a gente deve adorar? Porque os meus ancestrais dizem que é no monte, os teus ancestrais dizem que é no templo. E aí, quem é que está com a razão? Porque vocês dizem que a nossa adoração não serve. Vocês dizem que a nossa adoração não agrada ao Senhor, porque ela é feita no monte, enquanto a de vocês é feita no templo. Então, há uma clara concepção entre eles ali de que um samaritano não poderia fazer aquilo que é agradável ao Senhor. Mas o samaritano olha para aquele homem, e aqui volta a atenção, porque Jesus, mais uma vez, usa uma expressão que é importante notarmos. No texto, Jesus diz que aquele homem, que o samaritano, se aproximou daquele homem. O samaritano, vendo a condição do homem caído, se aproximou daquele homem. O samaritano fez o que deveria ser feito, fez o que era esperado, fez o que a lei do Senhor mandava, fez aquilo que se espera de alguém que deseja herdar a vida eterna, de alguém que deseja ter o seu nome escrito no livro da vida. O samaritano, ao amar ao próximo, amou a Deus, pois fez o que Deus havia ordenado. Do improvável saiu a ação a ser louvada. Tanto é que o escriba tem dificuldade de reconhecer. Porque ele não diz, o samaritano é que foi o próximo daquele homem. Ele diz, aquele que o tratou com misericórdia. Ele nem sequer se referencia ao homem pela sua origem etimológica, pela sua origem étnica. Ele diz, aquele que o tratou com misericórdia. Então Jesus finaliza indagando o escriba, e note que essa indagação agora ela vai inverter o parâmetro. O escriba pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus pergunta, quem é que se comportou como próximo naquele momento? Jesus pergunta, o homem perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus pergunta a ele, qual desses três te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O que Jesus queria dizer àquele homem é que o próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. O próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Ao final, Jesus então orienta aquele homem a fazer o mesmo, a ter misericórdia do próximo e se aproximar das pessoas. Aquele homem que é um doutor da lei, tem por sua natureza e pela sua própria concepção, está afastado do povo, está afastado do próximo.
E ele quer então saber o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. O Senhor diz, olha, você sabe o que tem que ser feito para herdar a vida eterna. Você sabe que tem que amar a Deus e ao próximo. Contudo, você não está se aproximando das pessoas. Então Jesus finaliza aquele momento dizendo a ele, olha, vai e faz a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa, porque se você fizer exatamente isso, ter misericórdia dos outros e se aproximar deles e se tornar o próximo deles, então você vai encontrar o teu próximo e vai poder amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quero finalizar trazendo aqui 2 grandes lições para as nossas vidas a partir desse texto, a partir dessa parábola. A primeira lição é que não existe gabarito da vida cristã. Isso é muito importante para nós, meus irmãos. Não tem checklist. Não dá para você definir, não é a corte de cabelo, não é a roupa que você veste, não é o seu linguajar, não é o tipo de música que você ouve, não é o tipo de programa que você assiste, não é a corrente ideológica partidária a qual você se afilia, ao qual você vota, que define se você é crente ou não. O que define se você está com o seu nome no reino dos céus é se você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Não há gabarito para a vida eterna, não há gabarito para a vida de crente. Não dá para a gente criar uma espécie de delimitador e toda vez que a gente cria esses delimitadores, o que a gente faz é se amoldar ao delimitador e esquecer o resto do mundo. Tenho insistido com os irmãos a respeito dos tempos em que nós vivemos. Nós, como cristãos, estamos sofrendo bastante. O mundo degringola. A sociedade como um todo está colapsando. Os conceitos estão se perdendo, estão se dissolvendo. A gente não sabe mais definir o que é o que. É uma discussão eterna sobre o que é certo, o que é errado, ou melhor, sobre se é que dá para definir o que é certo, o que é errado. E a gente agora foi pego de assalto no meio dessa discussão toda, e aí a gente está assustado, porque as coisas estão andando a passos largos. Eu estava vendo assistindo ontem à noite com a minha esposa, uma série que se passa nos anos 50. A história de uma mulher, uma comediante, que tenta emplacar num mundo basicamente dominado por homens, né? E ela está ali desenvolvendo a sua atividade, tentando crescer na sua carreira, e tem um determinado momento, lá no fim de um dos episódios, que o pai dela, que nunca deu valor a ela, e ela, ao longo da história, vai demonstrando que é uma mulher altamente capacitada, inteligente, capaz de escrever bons textos engraçados, ela vai se destacando na sua carreira, mas vai tendo os problemas pelo fato de ser mulher, por fato de viver em uma sociedade nos anos 50, ali, bem mais retrógrada no sentido da participação das mulheres no campo de trabalho, né? Mas em um determinado momento o pai daquela moça está tendo uma conversa com seus amigos ali e ele então tem uma espécie de um momento de reflexão. Ele olha e diz assim: a minha filha é uma mulher extraordinária, mas eu nunca disse isso a ela. E aí ele está assustado porque ele começa a ver o mundo se desmoronando ao seu redor, a sociedade se mudando os seus comportamentos, e isso ele está falando lá na década de 50. Hoje, nós estamos 50 anos depois, 60, 70 anos depois, e a gente está tendo essa mesma sensação de que a sociedade está cada vez mais se dissolvendo ao nosso redor. E nesse ponto aqui, a minha divagação é porque nós, como igreja, passamos muito tempo discutindo se é coisa de crente vestir calça ou não, se mulher crente deveria vestir calça ou não. Nós passamos muito tempo discutindo se crente pode jogar futebol ou não no domingo, se pode assistir futebol ou não no domingo, se pode ir ao cinema ou não no domingo, se bateria é coisa do Senhor, se guitarra é coisa do diabo, se o ritmo A ou B pode ser tocado dentro da igreja. E nesse processo, o mundo ao nosso redor continuou degringolando. E nós ficamos preocupados em formar um gabarito do que é ser crente para nos amoldarmos a esse gabarito. Crente não bebe, não fuma, não joga futebol, não faz absolutamente nada, não vai ao cinema. Isso é o que nós definimos como crente. E nós fizemos exatamente como o fariseu. Nós procuramos um gabarito. E quando nós nos amoldamos ao gabarito, nós nos esquecemos de fazer qualquer outra coisa. Nós deixamos de nos preocupar com a vida. E o mundo ao nosso redor, sedento pelo Evangelho, buscou solução em outros lugares. Buscou alimento em outros lugares.
E a sua mente foi cooptada por outras ideologias, por outros pensamentos. E nós estávamos aqui discutindo se pode ter bateria ou não na igreja, se pode bater palma ou não, se corinho é bom ou se é hino que é bom, se a gente deve cantar coretos ou hinetos ou qualquer outra coisa, ou se a gente só pode cantar hinos do cantor A ou do cantor B. Então nós passamos muito tempo criando gabaritos, ao invés de nos preocuparmos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nós passamos muito tempo tentando enquadrar-nos em um gabarito ou definir o que é ser crente, o que é ser batista, o que é ser presbiteriano, o que é ser assembleiano, o que é ser outra coisa, até o ponto de discutirmos entre nós mesmos quem é que vai para o céu e quem não vai para o céu. Se é o batista que vai para o céu, se é o presbiteriano que vai para o céu, se é o assembleiano que vai para o céu. E, enquanto isso, o próximo está lá fora, surrado, desfigurado, pobre, arrebentado, precisando de misericórdia. E esse pobre, nesse momento, é uma figura para tudo que está ao nosso redor, para todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, independente de estar necessitando de misericórdia imediata ou não, porque o mundo constantemente necessita de misericórdia. O mundo constantemente está necessitando da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E nós passamos tempo danado gastando, tentando fazer um gabarito do que é ser crente. Não existe gabarito da vida cristã, meu irmão. Na caminhada de fé, se nós queremos de fato adentrar no reino dos céus, nós não podemos nos limitar a procurar um checklist para receber a salvação. Não adianta procurar um checklist para saber se eu cumpri todas as etapas, porque o dia que a gente fizer esse checklist, ou enquanto nós procurarmos fazer esse checklist, a nossa preocupação vai ser em preencher ele, e não em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós entendermos isso, nós teremos dado um grande passo na caminhada e no desenvolvimento da nossa vida cristã e da nossa caminhada de fé. A segunda e última lição que eu tenho para tirar desse texto para as nossas vidas é que o próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. O próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. O próximo não é o meu vizinho, o próximo não é o meu amigo, o próximo não é o meu colega de trabalho, o próximo não é o meu parente, o próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Então, em certo sentido, todos são nossos próximos, desde que nós nos aproximemos deles. Todos são nossos próximos, desde que nós nos aproximemos deles. Nós, como igreja e povo de Deus, precisamos nos aproximar do mundo, nos aproximar daqueles que precisam da misericórdia de Deus. Nós precisamos vencer a nossa inércia, do nosso desejo de que as coisas estejam exatamente dentro de um script, de um roteiro, porque, afinal de contas, na parábola também aprendemos que o próximo ele aparece por acaso. É aleatório. Então, meu querido, o próximo é aquele de quem nós nos aproximamos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos demandará que nós estejamos dispostos a nos aproximar do próximo. Qualquer dia, qualquer hora, será possível que um próximo esteja apto a receber de nós a misericórdia. E isso aqui não se limita a apenas essa misericórdia da bondade com o necessitado, com aquele que bate à sua porta pedindo comida, ou pedindo um auxílio, ou pedindo um bem de alimento qualquer, ou uma ajuda financeira, ou roupas, ou o que quer que seja. Isso não se limita a isso, isso engloba isso também, mas o próximo é todo aquele que é carente da misericórdia de Deus. A vítima da história, ela representa alguém carente da misericórdia de Deus. Alguém carente da misericórdia. Nós, como povo de Deus, temos que nos aproximar do mundo para demonstrar ao mundo misericórdia. Não é à toa que a ordem que Cristo nos dá é o quê? Ide. Ide. Aqui na igreja, o que nós fazemos todos os domingos é aprender como nos aproximar do mundo. Sem que o mundo altere os nossos valores, sem que o mundo nos coopte pela sua ideologia, sem que o mundo altere a nossa percepção do que é certo e do que é errado, mas em momento nenhum nós somos ensinados a nos afastar do mundo. Muito pelo contrário, se nós desejamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, o próximo que é objeto do amor de Deus está lá fora. O próximo que precisa ser objeto do amor de Deus está lá fora. E nós precisamos nos aproximar deles. O próximo é aquele de quem nós nos aproximamos.
finalizando essas 2 lições para as nossas vidas, quero lançar uma indagação para nós, um pensamento, uma meditação, para que você passe a semana pensando nisso. Primeiramente, você compreende que você de fato ama a Deus sobre todas as coisas? E em segundo lugar, você está disposto a se tornar próximo de alguém, a fim de que você possa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo? Pense sobre isso, medite nisso. Peça que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e lhe dê condições de se tornar próximo de alguém, de se tornar o próximo de alguém, de ser aquele que vai ser o instrumento da misericórdia divina para aquele que está necessitado, ainda que não fisicamente, mas espiritualmente, assaltado, desfigurado, nu, despido, surrado, violentado. Que nós estejamos dispostos a sermos usados pelo Espírito Santo de Deus para nos aproximarmos daqueles que precisam da misericórdia de Deus em nossas vidas. Não só no aspecto da bondade e da beneficência com aqueles que estão em situação de miserabilidade, mas muito mais no aspecto de nos aproximarmos daqueles que são objetos da graça e da misericórdia divina. Isso é uma preocupação de fato de que Deus deseja transformar essas vidas. Porque se nós limitarmos apenas a bondade ao próximo, aquele que está na nossa porta pedindo alguma coisa, ou o mendigo na rua, a pessoa em dificuldade na rua, nós vamos cair no mesmo problema anterior. Nós vamos formar mais um gabarito. Eu já ajudei o próximo. Alguém foi na porta da minha casa e eu entreguei para ele uma cesta básica, ali um pratinho de comida, uma muda de roupa. Então eu já amei o próximo. Amar o próximo é muito mais do que isso. Passa por isso também, mas é muito mais do que isso. Amar ao próximo é se preocupar se esse próximo entende quem ele é diante de Deus e demonstrar a ele a misericórdia que Deus demonstrou a nós. Nesse sentido, desejo que Deus toque nos nossos corações, nos molde a sua imagem e semelhança e nos ajude a sermos membros deste reino dos céus, cidadãos desse reino que de fato amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nos aproximando daqueles que necessitam da misericórdia divina. Quero convidar você a baixar sua cabeça para juntos orarmos. Senhor, Tua palavra, como já temos dito em outros momentos, ela é bastante objetiva em determinados momentos e bastante simples de compreendermos. O difícil é, de fato, assumirmos aquilo que a Tua palavra nos instiga a assumir, a nos comportarmos da forma como ela, de fato, nos instiga a nos comportar. Mas nós cremos que, se dependermos única e exclusivamente de Ti e não nos opusermos à ação do Teu Santo Espírito em nossas vidas, nós temos plena convicção de que seremos moldados à imagem e semelhança de Jesus e que, de fato, nós seremos cidadãos do reino dos céus que amam a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a vencer as barreiras que nos limitam e não nos permitem nos aproximar daqueles que precisam receber a graça e misericórdia que vem do Teu santo trono. Nos ajuda a vencer as nossas limitações pessoais, os nossos medos, as nossas preocupações, a confiarmos única e exclusivamente em Ti, a fim de que rompamos essas barreiras pessoais e até mesmo institucionais que nos impedem de nos aproximar de todos aqueles que precisam da Tua graça e da Tua misericórdia. Ajuda-nos a fugir dessas fórmulas pré-formatadas, esses gabaritos, muitas vezes impostos a nós, tentando definir o que de fato é crente, o que não é crente, como deve um crente se comportar ou não, a fim de que nós não nos limitemos a isso, mas que nós olhemos única e exclusivamente para a Tua palavra, e que a Tua palavra nos molde à imagem e semelhança de Jesus. Que Jesus Cristo seja o único gabarito que nós busquemos na nossa caminhada de fé.
Que Ele seja a única forma, o único molde que nós busquemos na nossa vida. E este molde, com certeza, nos levará a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por isso temos consciência de que sem o Teu auxílio, sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia, sem o Teu Santo Espírito ajudando em nossas vidas, nós não conseguiremos fazer isso. Por isso nós nos colocamos de mãos vazias diante de Ti, pedindo que o Senhor haja por nós, haja em favor de nós, tenha misericórdia de nós, transforma-nos, molda-nos, aquece os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.